Chegamos à 36ª semana do propósito de oração Lutando pela Vida. E hoje a gente vai meditar em viver para a justiça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Nós precisamos entender que para a gente ter vida, a vida verdadeira, é necessário a gente entender que nós fomos criados por Deus, criados para Deus, para vivermos na presença do Senhor, em comunhão com Deus. Mas por causa dos pecados, nós nascemos já separados de Deus, vivemos debaixo da natureza pecaminosa, até que tomamos posse, até que a gente tem o conhecimento de que Cristo é o caminho para nós voltarmos aos braços do Pai. E como que vai fazer com os pecados? Através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ali ele executou a obra de justiça que eu e você não conseguiríamos executar. Porque o que a gente ia falar? Não, Senhor, eu venho aqui à Tua presença porque eu sou justo. Como que a gente diria isso com tantos erros e pecados que nós tínhamos? Não tínhamos como tirar de nós mesmos a natureza pecaminosa, por mais que a gente tentasse. Mas Cristo, Ele veio e através da morte na cruz, como diz aqui, Ele levou, pelas feridas dele nós fomos sarados e os pecados, Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Para que a gente pudesse viver para a justiça. Mas por que isso é importante? Justiça, claro, a gente quer justiça na nossa vida, a gente quer justiça na nossa sociedade, mas como que as coisas acontecem no mundo espiritual? A luta se trava quando Satanás se coloca diante de Deus, dizendo que nós estamos vivendo em injustiça, vivendo fora da presença, e por isso ele tem legalidade para atacar as nossas vidas. Aí ele tenta trazer a doença, a enfermidade, a separação, dizendo que nós somos pecadores e que nós não somos justificados por Deus. Isso, de fato, é uma realidade quando ou não aceitamos a Cristo como Salvador, estamos vivendo longe de Deus, não fomos justificados ainda, ou quando mesmo a gente aceitando Cristo como Salvador, nós pecamos e não nos arrependemos. Aí, de fato, nós não temos como nos justificar diante de Deus. Mas, se você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz, e se você se arrependeu dos seus pecados e nasceu de novo de verdade, a palavra de Deus diz que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, que pelo sangue do Senhor Jesus nós fomos lavados e purificados dos nossos pecados. Como está escrito aqui, Jesus levou no madeiro os nossos pecados. E pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Essa obra de justificação que o Senhor Jesus fez não engloba apenas a nossa salvação eterna, que já é tudo para nós, né? Podemos voltar para os braços do Pai e depois, quando partirmos dessa vida, estarmos com Cristo, estarmos com o Pai eternamente. E isso não tem preço, é o maior presente que Deus possa ter nos dado. Mas também Ele nos dá a saúde, porque pelas feridas de Jesus também nós já fomos justificados, nós já fomos sarados. A justiça de Deus e crer nessa promessa nos faz estarmos justificados no mundo espiritual de tal maneira que quando Satanás vem tentar colocar a enfermidade, nós falamos, aqui não, porque Jesus já levou as minhas doenças e enfermidades, você não tem direito legal de colocar enfermidade no meu corpo. Ah, mas eu vou colocar. Não vai poder colocar, você tem que ficar firme. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa só decidir em quem você vai crer. Porque para você lutar pela vida, se você não lutar junto com a palavra de Deus, você não tem como ser justificado, entende? No mundo espiritual. Satanás sempre vai querer prevalecer porque não há fé no coração. Mas quando você tem fé no coração e fala, na palavra de Deus é que é a verdade, o que Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, isso é o que vai se cumprir na sua vida. Por isso, como motivos de oração, nós vamos orar para que as mulheres aceitem, em primeiro lugar, a obra executada por Cristo para salvar, a obra de salvação. Segundo ponto, para que nós mulheres que estão desgarradas do rebanho retornem para o bom pastor.
né? Aquelas que já aceitaram a Cristo e se desviaram porque se sentiram fraqueza, pecaram, que se arrependam e voltem a ser justificadas por Cristo. E realmente amem ao Senhor acima de todas as coisas, vivendo para Ele. E para que também a gente viva a justiça de Deus, isso é, justificadas em Cristo e não mais condenadas à morte espiritual. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela obra maravilhosa que o Senhor realizou de nos comprar de volta para Ti, de nos justificar no mundo espiritual através da morte de Cristo no madeiro que levou todos os nossos pecados. Não há amor maior do que esse. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus para que todos os dias a gente não esqueça desse amor. E para aquelas que não aceitaram Cristo como Salvador, que aceitem agora. Você que não aceitou Cristo como Salvador, mas quer essa salvação eterna, diga assim: Senhor Jesus, obrigado por ter morrido em meu lugar. Eu de mim mesma não poderia me salvar. Reconheço que Tu és o Salvador da humanidade. Tu és o meu Salvador e Te aceito como meu Senhor e Salvador nessa hora. Te peço perdão dos meus pecados e a partir de hoje que eu possa viver contigo, ter vida, em vida com abundância, junto a Ti. Amém. Senhor, oramos também em nome de Jesus, para que aquelas que estão afastadas também façam essa oração e voltem para Ti, sabendo que só o Senhor é fonte de vida eterna. Dê a elas força para permanecerem firmes, tomar as decisões certas e se porventura pecamos, Senhor, que imediatamente, convencidas pelo Seu Espírito, venhamos nos arrepender e viver, meu Deus amado, na justiça de Deus, justificadas em Cristo e não mais condenadas à morte espiritual. Em nome de Jesus, declaro também, pelas feridas de Jesus, aquela que está enferma, mas que crê nessa promessa que Jesus levou as enfermidades na cruz, que seja curada agora em nome de Jesus. Concordo com essa irmã, Senhor, e declaramos cura física e espiritual para a glória de Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e te espero mais uma vez. Ainda vamos continuar o estudo Lutando pela Vida até terminarmos essas 40 semanas de bênçãos de Deus. Deus te abençoe.